Quero iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. A quem estamos orando? Parece uma pergunta idiota, né? Mas não é. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a importância das escrituras na nossa oração. Então fica comigo, meu nome é Ju Emerim e você é bem-vindo a este canal. Você já parou para pensar se as suas orações elas estão dentro da vontade de Deus? A oração bíblica é pedir que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, que o seu reino se estabeleça. É orar pedindo que a vontade de Deus seja estabelecida, a vontade de Deus, não a nossa. E vemos isso em diversas orações bíblicas. A que eu mais gosto e que mais me chama atenção em relação a isso é o Pai Nosso. Mas também tem as orações de Paulo em diversas cartas onde ele pede a vontade do Pai. Assim como o Pai Nosso, Jesus ensina para que a vontade de Deus seja estabelecida. Ele ensina ali um modelo de oração onde muitos princípios são colocados. Não é simplesmente uma oração qualquer, ela é cheia de princípios. A gente vê no livro de Tiago, ele dizendo que nós não ganhamos as coisas porque não sabemos pedir, porque quando pedimos, pedimos para satisfazer as nossas vontades. Logo, pensa comigo, quando oramos pedindo o mal do nosso inimigo, que o nosso inimigo morra, que Deus faça justiça sobre a vida dele, que mande vingança, juízo e tudo mais, isso não está bem certo. Isso não é a vontade de Deus. Porque a gente vê Jesus nos evangelhos dizendo que nós devemos amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Ou seja, há uma mudança de mentalidade. Ainda que vejamos isso no Velho Testamento e até mesmo textos que diz olho por olho, dente por dente, Jesus ele vem e ensina diferente. E a gente tem que seguir o modelo de Jesus, obviamente. Então, o que acontece? Quando nós oramos esse tipo de oração, nós não estamos pedindo a vontade de Deus. Nós estamos pedindo a nossa e fazendo juízo das coisas segundo o nosso modo de pensar, segundo aquilo que a gente acha certo, segundo aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Eu já vi, inclusive, casos que as pessoas oravam a Deus para que houvesse separação em um casamento, porque a mulher estava afim do homem, ela gostava daquele homem casado, e na cabeça dela, Deus tinha dado sinais que era para eles ficarem junto. Só que, gente, isso não existe. Biblicamente, isso não existe. Isso é um pensamento carnal ou até mesmo demoníaco. Mas a pessoa, por não conhecer as escrituras, ela orava assim. E como que vamos orar a vontade de Deus, que ama o casamento, que odeia o divórcio, que zela pela família? Como que vamos orar a um Deus deste pedindo o divórcio? Você entende que não faz sentido? E claro, esse foi 2 exemplos que eu dei, mas existe diversos outros e você já pode ter ouvido ou inclusive ter feito uma oração que na verdade não é a vontade de Deus. E daí eu questiono, a quem estamos orando? Porque se eu oro a alguém que eu não conheço a vontade, será que eu não estou criando um falso Deus que serve para fazer as minhas vontades? Eu sei que isso é profundo e às vezes até um pouco complexo de entender, mas tem um viés de idolatria nisso, um viés que não é a verdadeira religião. Entenda que a oração, ela é uma disciplina espiritual de extrema importância. E muitas vezes não mudamos o nosso maneira de pensar através das nossas orações porque não estamos fazendo as orações bíblicas, orações onde tem entendimento da palavra. Pegando o caso lá de eu orar pelo meu inimigo, né? Então, em vez de eu chegar diante de Deus e pedir que ele morra, pedir que Deus faça isso, aquilo de ruindade sobre ele, eu vou orar o quê? A vontade de Deus. Então, eu vou pedir que Deus se revele a ele, que se manifeste a ele, que ele possa um dia conhecer Jesus, que ele possa ser salvo. Eu vou estar pedindo aquilo que Deus deseja para a humanidade. Não é a minha vontade, porque se fôssemos pensar por caso de justiça, você já pensou que nós, de acordo com a oração de Jesus, em vez de dizer perdoa que eles não sabem o que fazem, ele poderia ter orado acaba com todos eles porque eles crucificaram Jesus e nós não é diferente? Então, quando nós oramos, nós temos que orar à vontade do Pai. E isso vai ajudar que nós venhamos ter uma mente renovada e transformada, como diz em Romanos
Então eu volto a te questionar. A quem estamos orando? Porque se não estamos orando a vontade de Deus, estamos orando a nossa, logo não estamos orando para Deus. Ainda que pensamos que sim. Estamos fazendo uma oração a quem? É como se eu pegasse e falasse que sou amiga, sei lá, do Pedro. Mas eu não conheço o Pedro. Eu não sei o que ele gosta de comer. Eu não sei como é que funciona a família dele. Eu não sei quais são como é a personalidade dele, os valores dele. Eu não sei nada sobre o Pedro. Como posso dizer que sou amiga do Pedro? Assim, se eu estou orando a Deus, mas eu não conheço a Deus, não conheço a sua vontade, não conheço a sua palavra, não conheço nada, nem mesmo o que ele quer que eu faça, como posso dizer que eu sou uma serva de Deus e que estou orando a Deus? Não faz sentido, né? Por isso que eu digo que há, nesse tipo de oração, uma construção de um Jesus que não é o Filho de Deus. A gente pode até orar em nome de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. É um Jesus que construímos para que ele venha satisfazer a nossa vontade, satisfazer o nosso ego. E isso é idolatria, gente. A gente pode estar idolatrando um falso Deus que a gente colocou o nome de Jesus, mas que não é o Jesus das Escrituras, não é o Filho de Deus. E isso é muito grave. Por isso que há uma extrema importância de nós conhecermos a palavra de Deus, porque ela vai ensinar qual é a vontade de Deus. Eu vou então passar a fazer a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus, a orar a vontade de Deus, mesmo que isso me incomode, mesmo que isso eu não goste, porque com o passar do tempo, isso vai renovar a minha mente. Tanto eu orar pelo meu inimigo para que Deus liberte, para que Deus cure, para que Deus salve, um momento eu vou liberar um perdão para essa pessoa, eu vou parar de ver ele com maus olhos, porque eu vou estar olhando pelos olhos da cruz, ou melhor dizendo, pelas lentes de Jesus, né? Então não vai ser mais aquele meu ponto de vista, mas o ponto de vista de Jesus, o ponto de vista de Deus, e isso vai fazer uma renovação na minha mentalidade, e a minha oração vai ser mais assertiva. Isso é uma verdadeira oração. Orar a vontade do Pai, para que a vontade de Deus seja estabelecida, para que a vontade de Deus seja cumprida. É um meio de nós termos mais relacionamento com Deus, a oração. E isso nunca foi para ser feito a nossa vontade. Isso acontece para que nós venhamos a pedir para que a vontade de Deus se cumpra, para que a gente se torne mais parecido com Jesus, para que a nossa mente seja transformada, alinhada e renovada. Ok, Ju, já entendi que existem orações que não são a vontade de Deus e essas orações não estão certas. Mas como eu vou conhecer a vontade de Deus? Gente, conhecer a vontade de Deus não é através de sentimento ou achismo. Eu vejo muitas pessoas às vezes dizendo assim: mas eu não acho que Deus pense dessa forma. Mas eu não concordo que Deus vai agir assim. Não, mas Deus não pensa assim. Como, sabe, se tivesse um relacionamento assim que Deus contou os últimos planos todos para as pessoas. A forma mais segura de que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus é através das Escrituras, através de devocional. Aí a gente conhece aquilo que Deus quer, o que já era, o que há de vir, e dentro disso, claro, vai ter muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, como, por exemplo, quero trocar de emprego, né? Recebi uma proposta de serviço e eu não sei qual que eu vou aceitar. Então a gente ora para que Deus nos mostre aquilo que é o melhor para nós, que ele nos dê direção. E dentro da Bíblia mesmo ele pode falar em algum texto, ainda que não seja falando sobre isso, dentro de um devocional, Deus te conscientizar, falar por meio de sonhos, falar, o Espírito Santo falar ao teu coração, um profeta falar com vocês. Tudo isso existe, mas de modo geral nós oramos a vontade de Deus e ela está na Bíblia. Então passe a ler as Escrituras, faça devocionais e assim você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e você vai orar para que ela venha se estabelecer, você vai orar para que ela venha se cumprir, porque quando Jesus diz orai pelos vossos inimigos, é parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que aos seus olhos, aos meus olhos, às vezes não parece que isso faça sentido, é uma verdade. Isso transforma, é o poder da palavra operando em nós.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou. Fala pra mim o que mais que você gostaria que eu trouxesse aqui de conteúdo para nós. E até logo!